Uma adaptação completa de Drácula de Bram Stoker. Episódio 8. A chegada do sobrevivente. O trem freou com um grito metálico, cuspindo jatos de vapor como um animal ferido. A máquina parecia compartilhar do meu cansaço, da minha exaustão, como se também tivesse feito uma viagem através das sombras. Quando finalmente parou na estação de Whitby, desci com passos cambaleantes, sentindo o corpo pesado, como se cada osso carregasse o fardo dos horrores que testemunhara. O ar da cidade litorânea me envolveu de imediato. Um cheiro salgado, cortante, misturado ao odor úmido das pedras encharcadas de maresia. O vento soprou contra mim, trazendo consigo o lamento das gaivotas e o ranger dos mastros no porto. E, no entanto, por mais viva que fosse aquela paisagem, para mim tudo parecia envolto em penumbra. Whitby. Finalmente Whitby, murmurei. E a própria voz me pareceu estranha, rouca, como se viesse de alguém que não era mais eu. Cada passo que dava pelas ruas estreitas ecoava como um aviso. Meus olhos, encovados pela falta de sono, ardiam. Minha mente, dilacerada pelas lembranças do castelo, vagava entre realidade e pesadelo. O coração, no entanto, acelerava em um único pensamento. Mina. Minha doce Mina deveria estar ali. Mas como poderia eu, depois do que vivi, olhar em seus olhos e ainda me chamar de homem? Arrastei-me até a pensão. A porta rangeu sob meu toque vacilante, e o sino pendurado anunciou minha entrada com um tilintar fraco, quase fúnebre. Uma senhora, de rosto cansado e olhos vigilantes, fitou-me como se diante de um espectro. "Senhor", exclamou, a voz carregada de espanto. "Precisa de um médico. Está pálido como um cadáver. Por favor." Forcei, mal reconhecendo minha própria voz. "Procuro a senhorita Mina Murray Joe Harker." Antes que ela respondesse, passos apressados soaram na escada. A porta se abriu e, como um raio de luz rasgando as trevas, ela surgiu. Mina. "Jonathan!" gritou correndo em minha direção. Seus braços se lançaram ao meu encontro, apertando-me com força. "Meu querido Jonathan, como está magro, como está pálido." Seu calor contrastava com o frio que ainda impregnava minha pele, como se eu tivesse trazido dos Cárpatos o gelo eterno. Eu me sentia um sobrevivente, e sobreviventes sempre carregam cicatrizes que o amor, por mais puro, não consegue apagar. "Mina", sussurrei, a voz embargada. "Se soubesse, se pudesse ver o que eu vi." Ela não precisou que eu completasse. Seus olhos úmidos de ternura e temor refletiam o mesmo pressentimento. Lucy já havia conhecido aquele terror, e ele a consumira. Foi então que uma voz grave, de autoridade inabalável, quebrou o instante. "Meu jovem", falou um homem de barba grisalha e olhos penetrantes. Vejo em seus olhos que enfrentou o Nosferatu face a face. Estremeci. Era como se ele tivesse desnudado minha alma. "Quem é o senhor? Como sabe disso?" "Sou Abraham Van Helsing", respondeu calmamente. "E creio que sua história será a chave de nossa salvação." Mais tarde, reunidos junto à lareira, abri meu diário. As páginas estavam manchadas por lágrimas antigas e tremiam em minhas mãos. Comecei a ler, e cada palavra me feria como se fosse escrita novamente em minha carne. Terceiro dia no Castelo Drácula. Agora compreendo que não sou hóspede, mas prisioneiro. O conde não possui reflexo. Suas mãos são frias como mármore de túmulo. Arthur, sentado à sombra, contraiu o rosto em dor. Seus punhos cerraram-se como se quisessem esmagar o próprio destino. "Então foi ele", murmurou, sufocado pela fúria. "Ele roubou Lucy de mim." Continuei, a garganta seca. Vi o conde em seu caixão imóvel, sem respiração, sem pulsação. Ele não dormia, ele aguardava. Um cadáver que anda. O vento do lado de fora gemeu, como se respondesse às minhas palavras. A lareira estalou lançando fagulhas, como se o próprio fogo tremesse. Van Helsing fechou os olhos pensativo. "Agora compreendo. Ele não veio a Whitby por acaso. Ele trouxe sua terra, suas raízes, sua própria tumba." Mina segurava minha mão, lágrimas brilhando em seus olhos. "Continue, Jonathan. Precisamos saber tudo."
Engoli em seco. As 3 mulheres, criaturas, tentaram me devorar, mas ele as afastou. Disse que eu lhe pertencia, que eu era dele. A sala silenciou. Até o vento cessou por um instante. Desenrolei os mapas. Ele me fez redigir documentos legais. 50 caixas de terra transilvana foram enviadas para Londres. 50. Van Helsing ergueu-se, a face tomada de gravidade. Então este é o plano. Ele deseja criar múltiplos refúgios, tornar-se invencível em solo inglês. Arthur explodiu. Usou você, Jonathan, para abrir caminho à sua invasão. A culpa me esmagou como pedra. Tudo culpa minha. Não, meu jovem. Van Helsing pousou a mão firme em meu ombro. Você foi vítima. Agora é testemunha. E com isso podemos combatê-lo. Mas, nesse instante, algo mudou no ar. A atmosfera da sala se adensou, tornou-se sufocante. O vento rugiu lá fora. Os cães latiram em desespero. E uma névoa rasteira começou a infiltrar-se pelas frestas da janela. Mina estremeceu. Vocês sentem? Ele está aqui. E então, a voz ecoou, densa, zombeteira, vinda de todos os cantos. Harker, meu caro Jonathan, acreditou que poderia escapar? Trouxe-me exatamente o que eu desejava, sua preciosa Mina. Meu sangue gelou. Então, ele nos encontrou. Van Helsing ergueu o crucifixo. Rápido, protejam-se. A névoa girou, condensou-se, e então, diante de nós, ele se ergueu. Alto, imponente, de beleza aristocrática e repulsiva ao mesmo tempo. Seus olhos ardiam em vermelho, como brasa em trevas. Senhorita Murray, disse com um sorriso letal. Ou devo chamá-la de futura senhora Harker? Que prazer conhecer-lhe. Coloquei-me entre eles. Afaste-se, demônio. Ele riu e o som era como um trovão distante. Demônio? Sou príncipe em minha terra. Sou senhor da vida e da morte. Vocês, pobres mortais, não passam de pó e esquecimento. Van Helsing ergueu o crucifixo com mão firme. Pelo sagrado, afaste-se. O conde recuou, silvando, mas não cedeu por completo. Forte, mas o poder da fé declina quando o coração vacila. Arthur, tomado de dor e ódio, avançou. Você matou Lucy? Matei? Drácula gargalhou. Eu a libertei. Ela me agradeceu cada gota de eternidade. A sala inteira tremeu. As chamas da lareira dançaram em espasmos, e uma força invisível parecia esmagar o ar. E então, ao longe, ecoou o canto de um galo. A aurora despontava. O rosto do conde contorceu-se. Sua forma começou a dissolver-se em névoa. O sol, maldito sol! Sua voz soou, fraca, mas ainda cruel. Este foi apenas o primeiro encontro. Mina, sonhe comigo. Logo será minha eternamente. Nunca! Gritou ela, sua voz clara como sino. Prefiro a morte. A risada do monstro ecoou até se perder na distância. O sol finalmente rompeu o horizonte, tingindo as nuvens de vermelho como sangue celestial. Respirei fundo, pela primeira vez desde meu retorno, e no peito não havia apenas medo, havia coragem. Mina escreveu em seu diário: Conhecemos nosso inimigo. Ele deseja transformar a Inglaterra em seu império. Mas há algo que ele subestima: o amor humano e a vontade de resistir. Van Helsing ergueu-se, solene. Ele pode ser ferido, e se pode ser ferido, pode ser destruído. Mas será preciso coragem, fé e união. E assim, ao som dos sinos que anunciavam o novo dia, sabíamos: a guerra contra Drácula havia começado. Na manhã seguinte, enquanto ainda discutíamos estratégias sobre os mapas, a porta se abriu de súbito e uma figura alta, de porte firme e olhar franco, entrou no salão. Trazia um chapéu de aba larga sob o braço e ares de quem atravessara mares e desertos, sem jamais perder o ânimo. Espero não estar interrompendo, cavalheiros, disse com um sorriso caloroso, embora sua voz carregasse uma nota de gravidade. Sou Quincy P. Morris, do Texas. Vim porque sei que vocês estão contra uma criatura que não pertence a este mundo. E juro que não ficarei de fora. Arthur levantou-se de imediato. Seus olhos, antes turvados pela dor, se iluminaram com sincera surpresa. Quincy, exclamou abraçando-o. Meu amigo, não pensei que viria.
O texano retribuiu o gesto com força. Em seguida, inclinou respeitosamente a cabeça para Mina, depois para Van Helsing e para mim. Lucy foi para mim tão cara quanto para qualquer um de vocês, continuou, a voz agora mais sombria. Pedi sua mão, como bem sabem, e embora não tenha sido eu o escolhido, jurei que faria qualquer coisa para vê-la feliz. Agora que o mal a levou, não descansarei enquanto não tiver descarregado cada bala e cada gota do meu sangue para destruí-lo. Mina levou a mão à boca comovida. Arthur, apertando os punhos, assentiu em silêncio. Van Helsing, com o olhar aguçado, parecia medir-lhe a alma. Sr. Morris, disse enfim, sua coragem será necessária. Mas saiba, o inimigo que enfrentamos não é apenas de carne, mas de espírito. Não bastam balas, nem mesmo o aço. Será preciso fé, disciplina e, sobretudo, sacrifício. Quincy ergueu o olhar, firme como o aço do seu facão de caça que trazia preso ao cinto. Professor, já lutei contra homens, feras e desertos. Se desta vez for contra o inferno em pessoa, que assim seja. Mais tarde, quando já estávamos reunidos em torno da mesa, percebi que a presença de Quincy trazia algo novo ao grupo. Uma força viva, quase selvagem, mas equilibrada pela lealdade inabalável. Ele não parecia apenas companheiro, mas irmão. Arthur, que até então carregava sozinho o peso da perda, parecia respirar melhor ao lado do velho amigo. Mina, por sua vez, escrevia em seu diário. Quincy trouxe consigo uma chama diferente. Enquanto Van Helsing guia com sabedoria, Jonathan com experiência e Arthur com a dor da perda, ele nos dá coragem pela amizade e simplicidade. É como se sua alma livre do novo mundo nos lembrasse que ainda há pureza em meio às trevas. Naquela noite, antes de nos recolhermos, Van Helsing propôs que refizéssemos o juramento, agora com a presença de Quincy. O crucifixo brilhou outra vez à luz da lareira. Cada um de nós é parte desta corrente, e nenhuma corrente é mais forte que seu elo mais fraco. Hoje este elo foi reforçado. Um a um tocamos o crucifixo. Quando chegou a vez de Quincy, ele fechou os olhos e murmurou: pela memória de Lucy e pela vida dos que ainda podem ser salvos. E assim, o grupo estava completo. Pela primeira vez senti que nossa luta não era apenas contra o Conde, mas uma verdadeira aliança de almas. A noite seguinte caiu sobre Londres como um manto de chumbo. As ruas, cobertas de névoa, pareciam esconder segredos em cada esquina. As lamparinas a gás lançavam halos trêmulos e as sombras se alongavam como dedos prontos a agarrar-nos. Van Helsing caminhava à frente, apoiado em sua bengala, mas sua postura era firme como a de um comandante. Atrás dele seguíamos Arthur e eu, cada qual carregando não apenas armas físicas, martelos, estacas, crucifixos, mas também o peso da dúvida. Estaríamos preparados para enfrentar um inimigo que não era apenas carne e sangue, mas trevas encarnadas. Mina, embora Van Helsing tivesse sugerido que ficasse em segurança, insistira em nos acompanhar até certo ponto da busca. Ela anotava em seu diário cada detalhe, cada pista, como se temesse que a memória humana não fosse suficiente para registrar o avanço daquela guerra silenciosa. O primeiro alvo eram as docas. O cheiro de peixe podre, alcatrão e maresia impregnava o ar. Ratos corriam entre as caixas, e marinheiros de olhos cansados observavam-nos com desconfiança. A noite ali nunca era completamente silenciosa. Cordas rangiam, madeira estalava, e a água batia contra os cascos dos navios como um coração sombrio pulsando. Van Helsing aproximou-se de um armazém abandonado, o mapa em mãos. Aqui. Um dos caixotes foi registrado neste local. Forçamos a fechadura e entramos. O ar lá dentro era sufocante, carregado de mofo e ferrugem. Nossas lanternas revelaram caixas empilhadas, algumas quebradas pelo tempo. Mas uma em especial destacava-se. Nova, sólida e marcada com símbolos da Transilvânia. Arthur correu até ela, o rosto contraído de ódio. É dele. Reconheço essas marcas. Jonathan, ajude-me. Juntos levantamos a tampa. A visão gelou-nos. Dentro repousava a terra escura, fétida, como se guardasse a própria essência da morte. Martelos! Ordenou Van Helsing. Com golpes firmes quebramos a caixa, espalhando a terra pelo chão.
Cada estilhaço de madeira que voava parecia uma pequena vitória. Arthur, suado e trêmulo, respirava como se tivesse esfaqueado o próprio coração do inimigo. Quincy, observando cada movimento, deu um passo à frente. Melhor que eu fique de vigia. Esses servos costumam aparecer quando menos se espera. Sua mão segurava firme o facão, pronto para agir. Mas antes que pudéssemos sair, ouvimos passos. Da sombra surgiu um homem. Seu olhar era febril, seus lábios manchados como se tivesse bebido vinho ou sangue. "O mestre não permitirá", murmurou a voz arrastada. "Vocês não deviam tocar naquilo que é dele." Ele avançou sobre nós com fúria desumana. Arthur ergueu a estaca, mas Van Helsing levantou a mão. "Ele é apenas um servo. Ainda é humano. Lutamos corpo a corpo." Quincy atacava com vigor e precisão, derrubando o homem com golpes calculados do facão, enquanto Arthur e eu tentávamos contê-lo. Ele possuía uma força anormal, como se o toque do conde tivesse multiplicado sua fúria. Consegui derrubá-lo contra o chão, mas seus olhos nos encararam, cheios de loucura e devoção. "Ele virá por vocês, todos vocês", gritou antes de desmaiar. Van Helsing fez o sinal da cruz sobre ele. "Este é o destino dos que se entregam às trevas, escravos, não senhores." Quincy abaixou-se ao meu lado, respirando fundo. "Nunca vi nada assim. Mas se ele está apenas começando, então teremos que ser ainda mais rápidos." A caçada se estendeu pelos dias seguintes. Cada endereço marcado nos documentos de Drácula tornou-se uma missão. Encontramos caixas escondidas em adegas úmidas, em mansões abandonadas, até em um cemitério. Quincy mostrava-se incansável, sempre na linha de frente, salvando-nos em mais de uma ocasião de armadilhas ou servos surpresa. Em uma dessas casas, quase desmoronada, as paredes estavam cobertas de símbolos antigos, pintados em sangue seco. Mina, ao entrar, empalideceu. Sinto como se ele estivesse aqui, como se sua presença impregnasse as paredes. Arthur aproximou-se da caixa ali encontrada e, sem hesitar, cravou a estaca na madeira. O som ecoou como um trovão. "Por Lucy!" gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. A cada caixa destruída, nossa esperança crescia, mas também o perigo. Van Helsing advertia-nos de que Drácula estava ciente de nossos movimentos. Ele sente cada ferida que infligimos. Quanto mais o enfraquecemos, mais furioso ele se tornará. Cuidado, meus amigos, ele buscará vingança. Estranhos incidentes começaram a ocorrer. Animais mortos surgiam nas ruas próximas à pensão. Estranhos vultos rondavam à noite. Mina começou a ter sonhos perturbadores, em que via o conde chamando-a através da névoa. Na última entrada de seu diário daquela semana, ela escreveu: "Jonathan dormia ao meu lado, mas senti um frio intenso, como se alguém me observasse. Quando abri os olhos, juro que vi pela janela a forma de um homem alto envolto em neblina. Ele sorriu e desapareceu. Tenho medo de que Drácula esteja vindo por mim." Quincy, atento, colocou a mão em meu ombro. "Temos que protegê-la, Jonathan. Ele não passará por nós." E naquele instante, percebi que não éramos apenas caçadores de caixas de terra. Tornávamos-nos sentinelas de uma guerra que iria além do físico, enfrentando as sombras que o conde espalhava pelo mundo. Foi após nossa última incursão às casas de Drácula. Havíamos destruído quase todas as caixas, e a confiança entre nós começava a crescer. Van Helsing dizia que o conde estava enfraquecido, que não tinha mais tantos refúgios. Mas naquela noite um silêncio estranho reinava na cidade. O vento havia cessado. A neblina, porém, era tão espessa que parecia colar-se à pele, abafando os sons e até mesmo o farol distante das lamparinas. Mina insistira em nos esperar acordada, o diário aberto sobre a mesa, a pena ainda fresca de tinta. Seus olhos, no entanto, denunciavam o cansaço. "Durmam tranquilos", disse ela, sorrindo de forma frágil. "Nada me acontecerá, pois vocês já o venceram em parte." Mas havia algo em seu tom que me inquietava. Van Helsing a observou demoradamente antes de se retirar para o quarto. Acordei no meio da noite. Não sei ao certo se fora um ruído, um sussurro ou apenas um instinto.
Levantei-me e notei que o leito de Mina estava vazio. O pavor me percorreu como gelo pelas veias. Segui o corredor, guiado apenas pela luz trêmula da vela. A porta do salão estava entreaberta. E foi então que o vi. Drácula estava lá, alto, imponente. A sombra de seu corpo preenchia o ambiente como uma escuridão viva. Seus olhos ardiam em vermelho e seus lábios pressionavam-se contra a garganta de Mina. Ela estava em transe, os braços caídos, como uma marionete sem vontade própria. E então ele ergueu a cabeça. Gotas rubras escorreram por seu queixo. Mas o que me gelou a alma foi o gesto seguinte. Com um corte em seu próprio peito, ele aproximou o ferimento dos lábios de Mina, forçando-a a beber. "Agora, tu és minha", sussurrou ele, com uma voz que parecia ressoar dentro da própria mente. Atirei-me contra ele, mas fui repelido como se houvesse colidido com uma parede invisível. Caí ao chão, atordoado, e ouvi sua risada, grave, carregada de triunfo. "Vocês destruíram minhas caixas, mas esta é a minha vingança. Enquanto o sangue dela correr, estarei entre vocês." Num instante, sua forma dissipou-se em névoa, escapando pela janela aberta. A cortina agitou-se como um espectro, e o silêncio voltou. Mina desmaiou em meus braços. Quando Van Helsing e os outros chegaram, o horror estampou-se em seus rostos. Arthur caiu de joelhos, cobrindo o rosto. Quincy, com a faca ainda na mão, rosnou como um animal ferido. E Van Helsing, após examiná-la, fechou os olhos e murmurou: "O conde a marcou. Agora ela carrega o vínculo maldito." No pescoço de Mina, 2 pequenas marcas rubras brilhavam contra a pele pálida. Mas o pior era a mudança sutil em seu semblante. Ela, sempre tão cheia de luz, agora parecia envolta em uma sombra interior. Mais tarde, ao despertar, ela mesma escreveu em seu diário: "Não sinto ódio dele, apenas um laço terrível que me prende. É como se minha alma tivesse sido tocada por garras invisíveis. Amo Jonathan com toda a minha vida, mas algo em mim deseja obedecer ao conde. Se eu for causa de perdição para meus amigos, que Deus me perdoe." Van Helsing reuniu-nos na mesma noite. Sua voz estava firme, mas seu olhar era de compaixão. "Escutem-me bem. Mina é agora parte desta guerra de forma mais profunda, mas não a abandonaremos. Enquanto o conde a deseja, ele nos perseguirá, e enquanto houver um sopro de vida nela, lutaremos para libertá-la." Mina ergueu-se apoiando-se na mesa, com o semblante ainda abatido. "Se eu me tornar uma ameaça, prometam-me que não hesitarão. Jurem que, se eu cruzar para o lado das trevas, me darão descanso como deram a Lucy." Ninguém respondeu de imediato, mas o silêncio foi o juramento. E assim, naquela noite maldita, compreendemos que a luta contra Drácula deixara de ser apenas contra um monstro estrangeiro. Ele agora habitava entre nós, no sangue de quem mais amávamos.